Nuage. It's everywhere. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos aguardar alguns minutos, uns 3 minutinhos, aguardar aí das 16h05. Daí iniciaremos, tá? Com a apresentação, com toda a programação do webinar. Um instante, em breve a gente inicia. Pessoal, novamente, obrigada pela presença de vocês, obrigada pela participação em mais um webinar nosso aqui da Nuage. Hoje a ideia é falarmos um pouco sobre inteligência artificial, mas antes também de falar sobre a própria inteligência, nós vamos falar um pouco sobre os dados, sobre de que forma que esses dados eles serão trabalhados, como é que a gente pode também trabalhar eles da melhor forma. A gente vai trazer uma breve introdução sobre esse tema e, claro, falar um pouco sobre cases, falar um pouco sobre as demonstrações mesmo que nós podemos estar executando, tanto nos nossos clientes, tanto nas empresas de vocês. Então, uma visão ali em que a gente vai compartilhar estas informações, essas demonstrações em conjunto com vocês. A ideia também é que seja algo mais interativo, então, se vocês puderem, durante a apresentação, deixarem dúvidas, deixarem questionamentos, para que a gente possa responder ali no momento de pausa, tá? Acho que seria bem bacana também. E até me apresentando, eu sou a Nicole, eu sou especialista aqui da área de negócios. Vou fazer só essa introdução aqui para acolher vocês mesmo nesse nosso evento. Hoje contamos com a participação também do time AWS como parceiros aí, nosso maior parceiro hoje. Trouxemos o Paulo Dantas, que é um dos arquitetos de soluções, e a Naira, que faz parte do nosso time aqui da Nuage, também de arquitetos, que vai abordar todos esses temas em conjunto, tá certo? Então, aproveitem, qualquer dúvida, estou à disposição também, atuo na área de negócios, mas estou evoluindo também com essas próximas reuniões para alinharmos projetos, para alinharmos estratégias, e que hoje também vai ser uma abertura de portas para que vocês possam entender um pouco sobre as oportunidades e sobre as soluções AWS. Então é isso, um ótimo evento para nós. Naira, pode seguir.
Perfeito, Nicole, muito obrigada. Ótima colocação. Boa tarde novamente, pessoal. Como a Nicole falou, me chamo Naira, eu sou arquiteta de soluções aqui da Nuage. E eu vou começar explanando um pouco para vocês sobre quem é a Nuage, quem serão os apresentadores também, como a Nicole já explanou, desse webinar. Então, a gente trouxe aqui a figura do Paulo Dantas também para que ele possa representar a AWS. Aqui também ele tem um amplo conhecimento sobre essa parte de dados, sobre a questão de inteligência artificial. Então, aqui ele também vai ser um papel muito importante nessa nossa apresentação. E aí, falando um pouquinho de quem é a Nuage hoje, como ela está posicionada no mercado aqui, principalmente falando de parceria com a AWS. Hoje nós somos um parceiro de nível advanced, né, um parceiro estratégico ali da AWS, e isso faz com que nós sejamos reconhecidos tanto pela nossa expertise ali, os nossos atestados ali, que a gente consegue entregar com excelência os nossos serviços, quanto também nos faz nos aproximar ainda mais da AWS, trazendo vários benefícios aí para os clientes Nuage. Aqui também nós temos selos, né, que nós chamamos hoje de SDPs, que atestam essas nossas especialidades em determinados serviços AWS, e hoje nós também somos reconhecidos aqui como top 10 da América Latina de providers AWS, né? Então nós conseguimos aqui, nós somos premiados pela CEO Review como aqui uma das empresas que estão ali entre os top 10 que conseguem entregar esse serviço AWS com mais excelência. Nós também fomos reconhecidos pela AWS como parceiro do ano por conta dessa nossa excelência, e também nós hoje temos nosso selo aqui, GPTW, que atesta que nós somos um ótimo lugar para se trabalhar. Falando um pouquinho sobre posicionamento, nós hoje temos 5 competências da AWS, então nós englobamos aqui competências de networking, SMB, Education, Security, e nós temos aqui também a visão dos nossos SDPs. Nós estamos entre as 5 melhores empresas para se trabalhar com a AWS do Brasil, justamente por conta desses selos que a gente tem, tanto nas competências quanto também dos nossos 10 SDPs. Falando de ofertas e serviços no AGE, hoje a Nuage ela apresenta para o mercado uma visão 360, então que a gente consegue englobar desde a questão da migração, então clientes ali que ainda estão no on-premises, clientes que estão em outras clouds, clientes que precisam de assessments dentro da própria estrutura AWS, então nós trabalhamos ali desde a fundação dessa migração, de trazer esses ambientes para a AWS, até uma visão ali de modernização e também de estratégias de adoção à nuvem. Quando a gente fala também dessa visão de infraestrutura em nuvem, a gente fala de implementação de novos ambientes em nuvem, reestruturação de ambientes ali que possam estar na AWS, que talvez não estejam ali de acordo com as melhores práticas. Nós aqui também seguimos os pilares do Well Architected para que nós possamos fazer a entrega dessa infraestrutura em cloud. E também um ponto muito importante aqui é que hoje nós trabalhamos com a visão de jornada FinOps para que a gente consiga aqui otimizar essa visão de custos quando os clientes fazem essa questão da adoção à nuvem ou quando já tem também um processo ali corrido quando se fala de AWS. Depois a gente também fala de dados e inteligência de negócio, que é o ponto focal aqui do nosso webinar. Então, desde a implementação de estrutura de dados, como o Paulo vai bem falar, então, visão de data lake, data warehouse, serviços que possam ali englobar essa questão dos dados dentro da AWS. A gente fala também de inteligência de negócios, então a própria AWS ela já tem ferramentas prontas que possam nos auxiliar nesse processo, principalmente quando a gente fala ali da questão de BI e também de analytics, né, da análise desses dados. E aqui a gente já puxa o gancho para a visão da inteligência artificial, que a gente sabe que hoje aí é um dos temas mais falados aí dentro do mercado da tecnologia. E por último também o ambiente de análise de dados para que a gente consiga utilizar esses dados do cliente ali de uma forma inteligente. Depois a gente parte também para a visão de desenvolvimento de aplicações, então tanto desenvolvimento cloud native, então já visando ali um ambiente nuvem, seja no futuro ou seja no momento atual ali do cliente. Também a gente trabalha com a visão de esteiras de desenvolvimento, então a esteira deve ser COPS, modernização de aplicações legadas e também desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, né? iOS, Android. A gente também fala de suporte e de serviços gerenciados. Então, hoje a gente oferece para os nossos clientes de estrutura de suporte que vão desde o nível ali basic até o nível ali advanced. Então, cada um dos níveis categorizando determinados tipos de cliente. A gente tem a sustentação tanto do ambiente cloud quanto do ambiente de aplicações. Então, que a gente trata hoje aqui internamente como AMS e MSP. E também a questão de observabilidade, monitoramento,
com as nossas estruturas de NOC e também de SOC. Então, nós dizemos que a Nuage ela tem essa visão 360, porque nós conseguimos abranger cada uma dessas áreas aqui sem necessariamente nos prendermos a tópicos específicos. E aqui também a gente fala de segurança e conformidade em basicamente todas essas ofertas e também da IA generativa, que pode também ser integrada tanto na visão de infraestrutura de nuvem, quanto na visão dos dados, quanto na visão do desenvolvimento de aplicações já contendo essa visão da IA. Então, essas aqui são as nossas ofertas, claro, de uma maneira um pouco mais generalista, mas é o que a Nuage hoje ela tem como os principais pilares aqui para que a gente possa tratar internamente. E aí, apresentada a Nuage, eu vou até já dar deixa aqui para o Paulo entrar. Então, hoje nós vamos falar um pouco para vocês dessa visão de IA e de dados, desde ali de uma visão base, então, do que vocês precisam, como que funciona essa parte dos dados na AWS, até que a gente possa chegar na ponta com a visão das IAs. A gente vai passar aqui algumas demos também para vocês verem, vamos falar sobre casos de uso. Então, o Paulo vai iniciar agora falando um pouquinho sobre esses dados aqui dentro da AWS e como eles podem ser utilizados. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Naira. Bom, como foi comentado, eu sou arquiteto aqui na AWS há um pouquinho mais de 3 anos. Eu sou arquiteto generalista, né? Então eu trabalho na frente, em todas as frentes, basicamente, de tecnologia, desde microserviços, IoT, até GenAI e dados. Mas desse tempo eu adentrei ali ao grupo de especialistas na parte de dados na AWS, mais especificamente bancos não relacionais, serviços de migração, e fui expandindo dentro dessa área. E também faço parte do grupo de especialidade em AI e ML. Tá? Primeiramente é um prazer, né, estar com vocês aqui hoje. Eu estou de olho no chat, então por favor sintam-se muito à vontade para mandar sugestões, perguntas. Putz, tem um caso parecido, e a gente já pode aprofundar sobre algumas coisas. Dados no geral, né, já em si só já é um tema muito amplo. Então, nesse tempo que nós temos aqui para falar de dados como uma base que potencializa a IA, seja ML clássica ou GenAI, já falando de knowledge bases e bases vetoriais, é um pouco desafiador, mas eu vou tentar cobrir, né, cumprir essa missão da melhor forma e cobrir alguns serviços e conceitos importantes. Eu vou começar falando da infra, então do backbone da AWS. Eu sei que muitos talvez já conheçam alguns conceitos aqui, outros talvez não, mas só para garantir que estamos na mesma página. A AWS é dividida em regiões, acho que é o conceito mais intuitivo aqui, então cada região é uma localidade física no mundo ali, e dentro de cada região, dentro de cada estado, a gente vai ter o conceito de zonas de disponibilidade, que é nada mais do que um conjunto de 3 data centers ou mais. A AWS entende que 3 ali é o mínimo para garantir uma boa disponibilidade para os clientes. North Virginia, por exemplo, que é o mais antigo, tem 6 ou 7, se eu não me engano. E aí muitos dos serviços que a gente vai falar aqui, a grande maioria deles sendo gerenciado, a gente vai ter ali configurações para fazer o deploy em mais de uma zona de disponibilidade, em mais de um data center, para poder ter com esse multi-AZ alcançar alta disponibilidade. Aí tem benefícios, né? A gente sabe, por exemplo, quando a gente fala de banco relacional, a gente vai ter um failover muito mais rápido se a gente tem multi-AZ. Então, posso aplicar um patch, por exemplo, sem ter downtime. Tem outros benefícios. Acho que é isso. A gente tem... esse slide está desatualizado, já são mais de 106 AZs, bem mais que isso. E pontos de presença também. Pontos de presença uma característica um pouco mais particular, né? São exclusivamente utilizados pelo nosso serviço de CDN para poder entregar o conteúdo mais próximo do cliente. Então, tem um asterisco ali em novembro de 2021. E sim, tudo que eu vou comentar aqui de serviço gerenciado de infra AWS, a gente vai muito se basear nisso aqui, até para pensar em alta disponibilidade e etc. Então,
Antes de entrar no mérito de serviços e arquiteturas, primeiro a gente vai trazer alguns conceitos sobre o mundo de analytics e de dados, né? Conceitos básicos. Então, a gente vai ter o LTP e o OLAP, duas maneiras ali que a gente usa como parâmetro para saber até qual ferramenta a gente vai usar para armazenar esse dado, porque um vai estar voltado para processamento de transações online, outro para processamento mais analítico. Eu tenho, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de arquiteturas, né, quando devo utilizar um tipo de serviço para poder tratar dados transacionais, ou que tipo de serviço eu uso para tratar dados analíticos. Mas essa é uma diferenciação muito importante. Então, geralmente, né, dados transacionais, a gente vai ter aquele velho exemplo de um e-commerce ali realizando uma transação, uma compra de um determinado processo, dentro de um microserviço. Já o LAP, a gente vai centralizar dados de vários processos, essa é a ideia de a gente agregar e incrementar dentro da nossa esteira dados de vários processos nessa única transação. Aqui a gente está falando de várias pequenas consultas, né? Então, banco de dados, tanto relacionais quanto não relacionais, ajudam a gente nisso. Claro, aí vai depender do tipo de dado e uma série de outros fatores. E o OLAP já é mais para grandes consultas, e mesmo falando de grandes consultas, a gente ainda consegue subdividir isso para escolher a ferramenta certa. Então, eu posso usar um EMR para, em cima de Hadoop, rodar ali a minha parte de analytics distribuída. Ou não, eu posso apenas usar o no-code do Glue e fazer uma esteira de ETL ali, sem precisar escrever uma linha de código. Ou, antes disso, né, usar o Athena para fazer queries mais ad hoc, mais pontuais dentro do meu S3. Né, geralmente é o uso mais comum. Então, essa diferença é bem gritante. Tá, então, banco de dados relacional e data warehouse com LAP. Transações, acho que a gente vai entrar também aqui numa parte de requerimentos até de infra para poder garantir performance, como que eu consigo escalar. Então, isso vai estar aqui embutido no serviço. Aqui é só uma ilustração, né, de OLTP versus OLAP, como é que a gente consegue analisar cada coisa e já começar a pensar em serviço. Então, eu vou ter aqui minhas aplicações enviando, né, meus microserviços enviando dados para o meu back aqui, que pode armazenar dados transacionais desse meu e-commerce num banco relacional, e aí a gente não vai entrar aqui no mérito por enquanto de onde eu devo rodar esse dado, né, armazenar esse dado relacional na AWS, se a gente vai para um caminho de Aurora, um caminho de RDS, ou até mesmo bancos comerciais legados em EC2, que já não é um caminho muito sustentável a longo prazo. Mas o fato é que muitos clientes, já a partir do dado ali, no RDS, por exemplo, começa a utilizar como fonte de verdade para criar os seus dashes e rodar queries analíticas, ou até mesmo colocam bastante código dentro do próprio banco. A gente sabe que isso tem se tornado mais comum. A ideia aqui é trazer opções, e aí linkando também com a parte de AI, de onde é mais saudável armazenar esses dados, não só por performance, mas também por custo, porque a gente sabe que é mais oneroso. A gente pode até ter uma réplica de leitura nesse banco para fazer essas queries e ter uma clonagem, mas dependendo do caso de uso, não é suficiente. A gente tem, por exemplo, eu preciso agregar dados não só relacionais, né? Não só que tem um esquema bem definido. Eu posso ter outros metadados da minha aplicação, passando por uma esteira de integração de dados, despejando em um S3 ou despejando em algum outro lakehouse. É um caso de uso. Então, essa aqui é só uma generalização do problema. E aí a gente vai começar a entrar em algumas nomenclaturas de Data Lake, de Data Warehouse e de Lakehouse, que vai ser uma mistura ali um pouco de cada. Tá? Então, quando eu falar de dados desestruturados, semi, e até de certa forma também dados estruturados, não tem nenhuma restrição, eu posso utilizar o conceito de Data Lake
Aqui na AWS, a gente vai se basear bastante no S3. O game changer de você ter um data lake robusto e escalável no S3 e de você ter só alguns buckets ali, é muito como que você faz a orquestração desses serviços e o que você usa em volta deles, né? Então a gente sabe, mais pra frente eu vou mostrar, a gente tem um serviço que chama Lake Formation. O Lake Formation ajuda, por exemplo, a dar segurança a nível de linha dentro do S3 ou de coluna dentro do S3. É, e a gente consegue utilizar outros serviços, por exemplo, para rastrear chamadas de API para a conta AWS dentro do CloudTrail. Mas a gente tem inúmeras arquiteturas e exemplos e casos de sucesso que a gente coloca o S3 como principal lakehouse. O esquema, isso aqui é bem importante também, o esquema ele é definido quando eu vou ler aquele dado, tá? Muito diferente do Data Warehouse, onde eu já tenho um esquema definido na escrita. Então, isso é muito por consequência, né? Se eu tenho um dado mais rígido, um dado mais estruturado, que está ali no meu Postgres, no meu MariaDB, ou algo parecido, eu posso começar, e se minha aplicação de Analytics, meu BI, só consome esse tipo de dado, é muito interessante começar a pensar no Warehouse, no DW, por conta de muito de performance, e como aqui na AWS, né, a filosofia de preço é pagar pelo que você usa, se você consome menos tempo, e a gente sabe que muitos serviços da AWS são serverless, né, a gente paga pelo uso, por consequência eu vou ter um desconto ali quando a gente para pensar em outras arquiteturas, né, de custo mesmo, que a gente pode investir de novo em outros tipos de inovação. Tá? E o conceito de lakehouse. Né? O lakehouse ele anda num cinza ali, né, entre lakes e warehouse. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Aqui tá como serviço de analytics, mas eu trouxe esse slide aqui para me apoiar, não só por analytics, tá? Eu sei que o foco da nossa conversa aqui é encaminhar para AI barra GenAI, então eu vou tentar trazer aqui serviços principais para cada fase de acesso ao dado, de dado na AWS, que possibilite isso. A AWS, de dois últimos anos para cá, vem investindo muito em integrar a GenAI em todos os serviços e possibilitar que os serviços de dado sejam possíveis de utilizar também com modelos de LLM. Então, quando a gente está falando em um cenário de movimentação de dados, seja realmente uma migração ou então uma replicação de dados, a gente tem alguns serviços pensados para isso, que são só alguns deles, talvez até por caso de uso mesmo. A gente tem um uso muito grande do DMS, que é o nosso principal serviço de migração de banco, então ele vai fazer migração tanto homogênea, estou indo de relacional para relacional, tanto heterogênea. Então tem muito cliente que consegue sair, por exemplo, de um Postgres ou de um MySQL e vai para um DynamoDB. Tem casos de uso. Ou então, estou ali com uma licença do meu SQL Server, Oracle, que seja, e eu consigo converter isso para um Postgres, para um open source. Isso, por mais que exija um investimento de tempo, a longo prazo costuma se pagar não só por relação de custo, mas por questão de agilidade de você manter aquilo no ar e a performance que a gente consegue atingir na nuvem com serviços gerenciados. E falando em banco, né? Então hoje em dia, como estava comentando, a AWS está fazendo esse esforço, né, de linkar ali os serviços para ficar um ecossistema cada vez mais integrado de AI, não só com o surgimento do SageMaker Unified Studio, mas também em outros serviços, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de armazenamento de banco, se eu já tenho, de repente, um RDS ali, Postgres rodando, eu já posso investir em usar uma extensão do PageVector, vetorizar aqueles dados e usar como fonte de knowledge base, né? Fonte de conhecimento para o meu modelo. É uma das possibilidades. O que mais? Assim, tem a família Kinesis. A família Kinesis ela é muito usada para stream, tá? Então, eu costumo dizer que é algo parecido com Kafka, o Kinesis Data Stream, que é o principal uso para migração de dados ali.
vai ter ainda o conceito ali de shards, etc. Tem toda uma família, então tem o Kinesis Apache Flink, que você consegue fazer analytics enquanto você consegue trazer esse stream, esse dado, que é sensacional. E o Firehose, que já é mais um ETL de transmissão, né? Que é isso? Eu posso fazer não só streaming de longos períodos, né? Não streaming tão near real time, mas streamings em batch um pouquinho maiores, ou bem longos. Eu posso deixar o Firehose ali esperando, né, para streamar cada uma hora, por exemplo, e ele tem algumas funcionalidades no meio do caminho que antes dele enviar esse dado para um S3, por exemplo, ele pode compactar para Parquet ou gzip para outro formato, para você poupar espaço no seu S3 e fazer algumas pequenas operações de ETL. Tá? Aí, seguindo aqui, a gente tem a família Snowball. Snowball é um caso muito específico, tá, gente? Porque a gente está falando de migração de dados, mas aqui a família Snow envolve um hardware da AWS, né? Isso é, a AWS te envia e aí tem vários tipos da família Snow. Antigamente a gente costumava ter até um caminhão, que aí a AWS enviava aos clientes, os clientes subiam ali os dados e voltavam para a AWS. Então realmente assim, para casos de uso onde o dado está em algum lugar muito remoto ou sem acesso à internet ou algo do tipo. A gente tem o próprio Kafka, só que gerenciado pela AWS. O DataSync, que é muito interessante, o DataSync, para qualquer movimentação de dados que vocês pensarem de fora da AWS para a AWS, muito provavelmente o DataSync, né, se não for uma volumetria, sei lá, muito alta, putz, mais de 100 teras de dados, o DataSync ele se encaixa e ele também pode funcionar intra-AWS, né, isso é, entre um serviço e outro. Eu posso usar ele para fazer essa movimentação. Porém, depende muito, né? Muitos serviços a gente sabe que não precisa disso. Por exemplo, eu não preciso de um data sync para poder pegar meu snapshot lá do meu banco, né, o meu backup e mandar para o S3. Tem uma integração nativa. Gente, dúvidas sobre movimentação? Vou falar aqui um pouquinho sobre o armazenamento em si, algumas maneiras de armazenar e visualização. Então, o armazenamento muito vai depender das respostas para essas perguntas que a gente fez antes aqui. Então, primeiro, até antes de entender o LTP, o LAP, qual que é o meu tipo de dado? Eu estou falando de um dado estruturado, um dado é um JSON, é semi-estruturado, é desestruturado, e aí tentar encaixar um desses quadradinhos aqui. Tá? E para poder, a partir disso, entender que, tá, então o que eu preciso talvez seja um data lake, um data warehouse, e aí, dependendo da solução, a gente tem algumas escolhas. Tá? Então, aqui, onde eu estou apontando com laser, deixa eu ver se está refletindo. Primeiro em azul, né? Então, a gente tem alguns bancos de dados, aqui estão talvez os principais, Amazon RDS barra, né, Amazon Aurora, que a gente sabe que são serviços líderes de mercado para banco relacional. Então a gente vai conseguir rodar no RDS bancos de mercado. A internet está um pouquinho ruim aqui, eu vou fechar a câmera, gente. Bancos de mercado como SQL Server, Oracle, DB2 e Open Source, enquanto na Aurora eu só consigo rodar Open Source, Postgres e MySQL. E aí a diferença entre os dois para ser bem sucinto aqui, é performance. O Aurora ele é um serviço mais moderno, tem a camada de armazenamento desacoplado da camada de computação, então todos as suas instâncias do cluster compartilham a mesma camada de armazenamento. E tem a opção de ser serverless, né, que realmente aí o RDS não consegue fazer, que é pagar ali por unidade de processamento ao invés de alocar uma instância inteira para usar. E aí, quando a gente fala de não aqui a gente tem dois exemplos. O Dynamo, que foi o primeiro banco serverless da AWS, antes mesmo até da Aurora. O Dynamo ele trabalha com chave-valor, escala conforme a demanda e, por curiosidade, ele que suporta, né, o Prime Day que teve recentemente. Globalmente, o DynamoDB suporta boa parte ali das requisições. Tá?
E tem o DocumentDB com compatibilidade com MongoDB. Então, se você já roda MongoDB, você pode rodar MongoDB dentro da AWS de algumas maneiras. E também pode usar o Document, que é uma, um serviço gerenciado da AWS que emula as respostas de uma API ali de um server do Mongo. Tá. E aqui, tudo que está em roxo, a gente já vai para a parte de Analytics. Né? Mas ainda assim, dentro de Analytics, a gente tem algumas diferenças. Então, eu posso utilizar um Redshift, por exemplo. O Redshift é o nosso principal serviço de Data Warehouse hoje em dia. Ele tem recebido bastante atenção de alguns anos para cá e algumas features bem interessantes. Uma delas é o Redshift Spectrum, que permite que você mantenha o seu dado no S3, pague pelo seu dado estando no S3, que a gente sabe que não é alto, e tenha quase uma view materializada dessa informação no Redshift. Então você consome, você se comporta ali como um data warehouse, mesmo estando dentro do S3. Isso para baixos volumes ou para casos específicos ajuda bastante. O Redshift em si, ele é, por debaixo do capô ali, ele é um Postgres muito, muito tunado, né? Então ele tem uma performance surreal. E ele serve diversas, internamente até, aplicações de consulta. Tá? Então fazer uma consulta, seja ela qual for, em um Redshift, ou fazer essa mesma consulta com o seu dado estando no S3, a gente tem uma diferença de performance por si só considerável. Tem outros serviços aqui, então Lake Formation que eu havia comentado, onde eu já tenho alguns buckets no S3, mas não está ainda, não posso considerar, né, um lake. Tem alguns passos para isso. Então, o primeiro que eu iria aconselhar é use o Lake Formation, porque o serviço em si ele não vai ser cobrado, ele cobra você só, assim como o DMS, né? Você não usa, não paga pelo serviço, só o que ele consome. Então você vai pagar os seus buckets ali e o Lake Formation em cima para poder fazer a parte muito de governança. Né? O serviço é muito voltado para quem está acessando o que ou quem pode acessar o que. O Google Data Brew é um caso específico para limpeza de dados. Então, eu quero fazer a limpeza do meu dado de maneira visual. A gente consegue criar receitas dentro do Glue Data Brew, replicar essas receitas entre contas, etc., para poder criar diversas versões para fazer a limpeza do dado antes de enviar. Né? Então, um caso muito comum é primeiro envio para o meu bucket do S3 raw data, integro os meus dados ali, dali eu crio um connector do Glue, por exemplo. Antes disso, eu rodo o Glue para poder. Ele vai varrer o seu repositório, o seu bucket, tem um crawler, né? E com esse crawler ele popula o database do Glue. Então o database do Glue, na verdade, e as tabelas ali dentro nada mais é do que informações, dados sobre os dados, né? São metadados que ele usa que a gente pode usar em diversos cenários. Então, ao invés de eu precisar acessar meu dado diretamente, eu consigo ir fazer isso também através da tabela do Glue, que inclusive é o que o Athena usa para consultar. Então, o Glue ele é o principal serviço de analytics, é um serviço bem extenso. Hoje em dia ele já tem funcionalidades, como eu comentei, de data brew, então você não só analisa o dado, você limpa ele antes. Então, tenho dados duplicados. 2 cliques ali, você tem uma função que detecta dados duplicados e resolve os problemas, daí você consegue deletar. Ou então dados nulos em campos vazios, algo do tipo, rodar alguma query também, então tudo usando a Apache Spark a gente consegue fazer com Glue. Tá? Aí entra o caso de uso também legal para se colocar na equação, né, que é o Lambda. Porque assim, eu posso utilizar o Glue e criar ali, desde, como eu comentei, low barra no code até scripts PySpark super, super avançados, dependendo do meu caso de uso. Ou, se eu tenho um caso de uso mais simples, eu posso utilizar o Lambda. Né? Só que a questão do Lambda é como que eu vou fazer o tuning disso. Né? Eu preciso ter noção ali do tempo que vai levar, porque Lambda a gente sabe que você tem um tempo de execução de 15 minutos. Será que eu consigo, dentro desse tempo, fazer minha parte de dados? E temos também serviços de AI. Tá? Serviços de AI, a Naira vai falar na sequência de AI. Já vou passar aqui para ela, mas QuickSight a gente
o QuickSight é visualização, tá, gente? Mas esses em verde aqui são serviços mais black box, tá? Mais caixa preta ali que a gente pode começar a usar, menos o forecast, esse aqui já está com as luzes apagadas, a gente tem outras maneiras de fazer forecast, né? Previsão, regressão linear dentro da AWS. Mas a gente tem, por exemplo, eu tenho um caso de uso para detectar rosto, para detectar palavras, alguma coisa do tipo. Tem o Recognition para ajudar a gente. Eu quero criar um modelo do zero, tem o SageMaker para isso, desde, como eu comentei, regressão linear, classificação até rede neural. Tem serviço para transcrição de dados, etc. Então, não vou, eu já dei uma breve explicação sobre isso aqui, não vou demorar muito aqui, vou passar logo para a área. Então, DMS, migrações, conversão de dados. Storage Gateway é um serviço, então se eu tenho um file server Windows ali, SMB ou NFS, eu consigo utilizar para fazer um gateway realmente entre o meu on-premise, por exemplo, e a AWS. Então ele vai manter um cache local de dados gravados e lidos recentemente para poder diminuir a latência. E tem alguns tipos, né? Tem até Tape Gateway, desde Tape Gateway até File Gateway. O S3, como eu comentei, se eu estou pensando em começar com um Data Lake, né, não um Data Warehouse, eu posso começar com o S3 e aí começar a entender estratégias de nível de curácia de dados. Aqui são algumas classes, cada classe eu vou usar, dependendo de, por exemplo, quanto tempo eu posso demorar para ter o retrieve, né, para recuperar aquela informação. E a parte de SLA também, né, a gente sabe que tem alguns tiers que ficam em uma zona de disponibilidade só. É um trade-off de custo versus necessidades. A gente tem uma TINA para fazer pesquisas mais pontuais ali, tem compatibilidade com diversos formatos, serverless, então você não vai precisar pegar uma máquina para isso. E o Glue, que é o principal serviço de ETL na AWS. O Glue Data Brew para fazer limpeza e normalização. Aqui é uma imagem do Glue Data Brew. A gente tem uma maneira visual ali de tratar os nossos dados e já tem algumas funções pré-criadas. Eu posso fazer merge, por exemplo, aqui dentro, join, etc. Amazon Redshift, nosso Data Warehouse. Tá? Ele tem MPP, então é um processamento em várias threads dentro do Node para poder acelerar as consultas, por isso ele tem um desempenho hiper rápido. Banco relacional, RDS, Aurora. Aurora é só para open source, tá? E com o benefício de poder pensar em uma arquitetura serverless. Tá? Aqui alguns passos comuns para construir o Data Lake. Então, a parte de configuração de armazenamento, você move seus dados, faz a limpeza, a preparação deles. E essa parte de configurar e reforçar políticas, né, de governança como um todo, quem vai poder acessar o quê? Putz, eu tenho um AD que eu preciso gerenciar dentro da AWS. A gente tem também serviços que ou criam um gateway ou você migra o AD, também é uma possibilidade para dentro da AWS, para fazer esse depara, mas é totalmente possível, para aí sim tornar os dados disponíveis. E aí quem entra na jogada é justamente o Lakeformation, que vai ter um catálogo de todos os seus dados, dos esquemas dos seus dados. E aqui algumas arquiteturas, né? Então, tradicionalmente, Data Warehouse, a gente vai ter a nossa aplicação ali, né, enviando dados OLTP para um Redshift, dados de transação, a compra dentro de um e-commerce ou algo do tipo. Backup, e aí backup é uma outra história, a gente tem um serviço de backup na AWS também. Tradicionalmente, a gente vai enviar tudo dentro de um S3 e gerenciar isso com o AWS Backup. Mas, integrado a um Data Lake, a gente pode fazer a gente tem outras possibilidades. Então, a escolha não é só de um ou só o outro, tá, gente? Eu posso ter um Redshift aqui, fazendo, como eu comentei, pesquisas dentro de um S3. Então, todo dado relacional, com um esquema bem definido, vai para dentro do Redshift. Aquilo que for não estruturado, semi, vai para dentro do S3. Aqui o exemplo de Data Lake, que vai juntar basicamente todos os dados ali, a parte de Near Real Time aqui com o Glue, né? O que é laranja aqui é com S3, o que é azul com Glue.
É, deixa eu ver aqui o tempo que eu tenho, se tem alguma dúvida no chat. Gente, como eu comentei, é um desafio falar de tantas soluções em pouco tempo. A minha vontade aqui era justamente trazer os principais serviços, para que eles servem e tentar ah, dar alguns pitacos ali de quando usar um, quando usar o outro e as primeiras perguntas que a gente tem que fazer, responder, para poder começar a pensar em usar esses dados, né? Então, a mensagem aqui a AWS tem, como a Naira vai mostrar agora, soluções como o Bedrock para fazer treinamento de modelos de LLM, do seu próprio modelo de LLM. Você pode utilizar, né, utilizando as APIs, mas para isso e para ter um bom resultado, não adianta nada fazer ali muito prompt engineering, treinar um modelo para caramba, sendo que esse dado não está pronto para isso. Gente, alguma dúvida? Eu já passo aqui para a Naira trazer a parte de IA. Não? Então, beleza. Muito obrigado, pessoal. Qualquer coisa eu vou ficar aqui no chat, tá? Obrigada, Paulo. E aí, pessoal, como o Paulo falou, até para dar seguimento aqui ao nosso webinar, a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de inteligência artificial. E aí vem aquela questão, né? As máquinas, elas podem pensar, então, o que é essa inteligência artificial que tanto se fala? Como que a gente pode utilizar ela no nosso dia a dia? Será que a inteligência artificial ela já foi popularizada a um ponto de todos nós podermos, né, automatizar tarefas a partir dela? Então, hoje essa IA, ela é um campo, tá, da ciência da computação que ele é focado exclusivamente em criar sistemas que consigam executar tarefas que precisam da inteligência humana. Então, por exemplo, um atendimento. A gente pode automatizar esse atendimento via chatbot utilizando inteligência artificial, mas essa tarefa ali, no primeiro momento, era uma tarefa estritamente humana, em que o atendente ele iria ali interagir com o cliente. E aí é onde a gente entra um pouco nas áreas, né? Um pouquinho nas sub-áreas, nos campos aqui que a gente vai ter estudando a visão de inteligência artificial. Então a gente começa aqui com a visão de machine learning. Então hoje o machine learning é esse subcampo da inteligência artificial, que a partir dele a gente consegue utilizar os computadores para que eles peguem dados, né, dos clientes ali, dos usuários, e para que a partir desses dados eles consigam oferecer previsões, né, de acordo com o que ele recebeu ali de entrada, e também para que ele possa auxiliar na tomada de decisões, sem que necessariamente eles precisem ser programados para aquelas tarefas em específico. Então, hoje a gente utiliza esses algoritmos para que a gente possa encontrar padrões dentro desses dados. E aí a gente traz até um exemplo prático aqui de recomendação de filmes. Então, é um serviço de streaming, como por exemplo a Netflix, hoje utiliza machine learning para que ela consiga recomendar filme baseado em quê? No histórico que o usuário tem, seja de visualização de filmes antigos, séries, né, que estejam presentes ali no histórico, seja nas pesquisas que aquele usuário faz dentro do aplicativo. Então, o machine learning seria basicamente essas recomendações baseadas ali no que a gente vai ter de dados que já foram inseridos ali por esses clientes. E aí a gente passa para a visão de Deep Learning. Então, o Deep Learning é uma sub-área, né, também no Machine Learning, que a gente costuma utilizar ali a visão de redes neurais profundas para que a gente consiga ter várias camadas para que a partir delas a gente possa ter representações um pouco mais complexas, que a gente precise ir um pouco mais a fundo ali nesses dados, e também para que a gente consiga utilizar essas representações complexas a partir de um enorme volume de dados. Então, um exemplo aqui que a gente pode dar é o reconhecimento de imagens. Então, quando a gente tem algum tipo de reconhecimento facial utilizado ali, seja no celular, por exemplo, como a gente tem o Face ID do iPhone, a gente pode utilizar esse Deep Learning para que a gente consiga identificar os rostos e fazer ali a comparação a partir de um determinado treinamento específico ali, de acordo com um conjunto de imagens de rosto que possam aparecer ali, e aí a partir disso ele vai identificar. Então, essa característica aqui dos olhos é parecida, e aí ele faz esse match. Então,
O Deep Learning é para essas análises um pouco mais aprofundadas. E por último, a IA generativa, então, que é uma das que mais se fala hoje em dia, que ela é dedicada à criação de novos conteúdos. Então, textos, imagens, músicas, vídeos, que a gente vê muito aí nas redes sociais hoje em dia. E aí a gente utiliza nessa IA generativa modelos que são treinados também por grande volume de dados, como é ali no Deep Learning, e que a gente consiga identificar dentro deles, que a IA consiga aprender padrões e estruturas para que eles possam ali gerar posteriormente essa nova amostra original ali, seja de um vídeo, seja de um áudio. E aqui um exemplo prático que a gente pode dar é a geração de imagens com modelos como, por exemplo, o Dolly, que a gente consegue gerar aqui imagens por descrições textuais. Então você consegue passar o prompt ali e aí ele vai fazer a devolutiva dessa imagem, né, dessa nova cena criada aí. Então, basicamente, esses são os campos que a gente tem aqui dentro da visão da inteligência artificial. Aí aqui são eles um pouco mais detalhados, né, com algumas imagens. E aí a IA generativa construída por modelos fundacionais. Então hoje, quando a gente fala dessa visão de construir esse modelo de IA generativa, a gente tem alguns pontos aqui a serem destacados. Então a IA generativa geralmente ela é pré-treinada com vastos montantes de dados não estruturados. Então na maioria das vezes a gente não tem uma maturidade tão grande nesses dados. Então às vezes eles não estão, por exemplo, contidos, como o Paulo falou, dentro de estruturas organizadas, então, como é o exemplo de um data lake. Aqui também a gente tem o ponto de que contém grande número de parâmetros que são capazes de aprender conceitos complexos, então a IA generativa ela consegue ir também a fundo dentro desses dados com os conceitos ali um pouco mais complexos. A gente consegue também aplicar essa IA generativa numa ampla variedade de contextos, então a gente consegue treinar ela para que ela possa atender ali as mais diversas necessidades com as bases de dados correspondentes. E também aqui a gente consegue customizar utilizando os dados para que a gente possa ter tarefas de domínio específico. Então, como eu falei para vocês, assistentes virtuais, tutores, correções ali de provas de redações. Então, a gente consegue aqui estar estruturando esses dados para que a gente possa utilizar em ferramentas e tarefas do nosso dia a dia. E aí, como que funciona esse modelo fundacional para que a gente consiga chegar ali na ponta com esses dados e fazer as evolutivas? Então, a gente tem aqui a entrada dos dados, então, seja imagens, textos, áudios, dados estruturados, então, os dados em escala de uma forma geral, eles vão ser usados como base de conhecimento para que esse modelo ele possa ser treinado. Aí, a gente parte para o pré-treinamento, então, esse pré-treinamento ele pode durar entre semanas e meses para que a gente possa fazer essa primeira instrução dentro desses dados. Depois vocês vão avaliar o modelo, então vocês vão ver se aquele modelo foi treinado ali de uma forma coerente com os dados que foram imputados dentro dele. E aí um ponto muito interessante para falar da IA aqui é que na maioria das vezes essas partes de IA generativa, elas vão depender muito da qualidade do dado que é imputado no início. Então os dados, como eu falei, que são textos, imagens, planilhas também, por exemplo, PDFs, eles vão garantir, fazer com que esse modelo seja cada vez mais assertivo. Então, às vezes a gente tenta fazer soluções que puxam dados, por exemplo, que não estão contidos nessa base, e aí acaba tendo ali a visão da alucinação, e aí entre outras coisas que a gente pode ter aqui. Então, é importante a gente avaliar esse modelo com base nos dados. E por último, fine tuning, para que a gente possa sair na ponta com a solução de tarefas ou de domínios específicos, que podem levar até horas aqui também para que a gente possa finalizar essa questão e ter esse modelo fundacional completo. Então, basicamente, esse aqui é o passo a passo para a criação desse modelo. E aí aqui a gente fala um pouquinho do Amazon Bedrock. Então esse Bedrock hoje, até explicando de uma forma um pouco mais simplista, né, para quem ainda não conhece, ele é como se fosse um hub que através dele a gente consegue aqui conectar várias empresas, várias ferramentas que disponibilizam aqui essa visão de IA. Então a própria Amazon ela tem, então a Amazon Titan, a visão ali do Amazon Novo, a Amazon Nova Pro, mas aqui também ele vai disponibilizar de outras empresas. Então a Jurassic, a Cloud, Llama também, da Meta. Então, aqui dentro a gente consegue ter a maior variedade de modelos para que você possa escolher esse modelo do Bedrock e fazer esse treinamento de acordo com seus dados para que ele possa ser utilizado nos casos de uso.
E aqui, como eu falei para vocês, os dados são diferencial. Então, aqui a gente tem de um lado a aplicação com IA generativa genérica e a IA generativa que conhece seu negócio e os clientes. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma visão de atendimento, aqui se a gente colocar essa visão um pouco mais genérica, o chatbot ali um pouco mais abrangente, talvez ele não seja tão assertivo, tão específico e talvez ele não gere tanto valor quanto um chat construído ali de acordo com a visão de negócio dos clientes, com o dado do cliente, indo a fundo ali, entendendo qual é aquele negócio e onde que isso quer chegar ali. Então, com esse boom da inteligência artificial, muitas das nossas soluções, elas são colocadas, né? Quando eu digo nossas, eu digo de uma forma assim geral. Então, essas soluções que são desenvolvidas, elas são colocadas ali para o mercado como um pacotinho, né? Algo ali generalista. E aí, quando a gente vai ver essa visão da inteligência artificial a fundo, a gente sempre precisa que essas regras de negócio elas sejam estabelecidas e que também a gente consiga fazer com que essa visão da IA atenda os critérios de sucesso dos clientes. E aqui falando também do Amazon Bedrock Simplifica, então a partir do Bedrock a gente consegue, como eu falei para vocês, escolher tanto a visão ali do modelo que vai ser utilizado, quanto também dos dados que vão ser utilizados como base de conhecimento. A gente passa também pela questão da customização, então dentro desse Bedrock aqui, a gente consegue fazer com que esse modelo responda a necessidades específicas. E por último, a visão de integração, que o Bedrock ele disponibiliza essa API para que a gente consiga conectar com aplicações, ambientes fora da AWS, ou até dentro da AWS mesmo, mas ele possui aqui essa visão da API para que a gente possa fazer essa integração. Aqui também é outra visão do Bedrock Simplifica, então seus dados eles entram para essa visão do modelo fundacional, passam por a questão das customizações e também são devolvidos ali para que vocês possam utilizar. E aí a gente tem aqui os pontos, o Fine Tune para que a gente consiga aprimorar esse modelo, a questão do RAG também, treinamentos contínuos, guardrails para que a gente consiga ali também ter uma assertividade maior aqui quando a gente fala desse Bedrock. Então essa é uma parte um pouco mais resumida também sobre como que funciona essa visão do Bedrock Simplifica. E aí aqui a gente passa para a visão dos serviços de IA na AWS. Eu vou falar sobre alguns aqui que são os mais conhecidos, né, e os mais utilizados, mas vou dar uma passada geral aqui por todos. Então, o Translate aqui, como o próprio nome já diz, é esse serviço que a gente consegue fazer a visão de tradução. O Amazon Polly é o serviço de vocalização da AWS, então ele é ali um text-to-speak, você insere o texto, e aí ele consegue transmitir essa visão da vocalização. E aí o Polly, ele é importante muito para quando a gente vai fazer ali a visão de projetos que precisem de acessibilidade. Então, ele consegue auxiliar nessa visão. O Transcribe é para transcrição, então áudio para texto, né? Já é o inverso do Polly. O Amazon Textract, para que a gente consiga ali extrair textos de dentro de materiais, seja PDF, seja Docs ali. O Amazon Lex também auxilia a gente na criação dessa visão dos chatbots. O Amazon Comprehend, então a partir dele a gente consegue analisar documentos, a gente consegue analisar também a visão de sentimentos dos usuários. O Recognition, que hoje o Recognition ele é muito abrangente quando a gente fala de features, então ele consegue, por exemplo, identificar ações violentas, identificar personagens nas fotos e vídeos também, né? Consegue identificar ali se algum famoso, alguma face de famoso aparece ali. Então, hoje esse Bedrock ele é o serviço de análise de imagens, ele é um pouco mais abrangente. A gente tem também agora aqui a visão do Amazon SageMaker e do Jumpstart. Então, dentro do SageMaker, a gente também consegue treinar modelos, né, para que a gente consiga utilizar a visão da IA. A gente fala do Amazon Q, tanto o Business quanto o Developer. Então, ambos são as ferramentas da AWS para que ele possa ajudar na interação com essa inteligência artificial. Então, se você é desenvolvedor hoje, está desenvolvendo ali um site, uma aplicação, e você precisa desse auxílio. Hoje o Amazon Q Developer ele consegue te auxiliar, seja com linha de código, seja encontrando erros nesse seu código que foi escrito. Então, ele consegue tratar essa parte das aplicações de uma forma mais abrangente. O Amazon Code Guru também ele consegue ajudar nessa visão dos desenvolvedores, né, dando ali a visão de auxílio quando a gente fala na escrita dos códigos. E o Amazon Bedrock, que é o que eu expliquei aqui para vocês agora há pouco, que é um dos cores aqui que a gente utiliza principalmente nessa visão das arquiteturas de IA hoje na AWS.
Aí aqui a gente tem uma arquitetura um pouco mais macro de como que a gente pode, até que ponto a gente consegue utilizar essa visão da IA. Então aqui eu trouxe para vocês uma arquitetura de call center, então a chamada ela vai entrar aqui por meio do usuário. Aqui dentro eu vou até pontuar o serviço de inteligência artificial que a gente usa, então o transcriber para que a gente possa ali processar essa chamada, para que a gente consiga transcrever e armazenar esse histórico. A gente tem também o comprehend para que a gente possa fazer aqui análise de sentimento, como que aquele usuário se sentiu no atendimento, qual a satisfação dele com esse atendimento. A gente tem também a visão do Poly para vocalização, então para que a gente possa fazer assistentes automáticos, né, para que não necessariamente precise ter um humano ali do outro lado. A parte de DNA que ficou a cargo do Bedrock, né, utilizando ali um LLM para que a gente consiga também fazer a recapitulação, a regulamentação aqui dessa inteligência artificial recebendo essas chamadas, e também o Lex aqui para que a gente consiga ter essa visão da consulta do atendente. Então, o atendente vai conseguir interagir ali via chat para que ele consiga ler os dados dessa chamada, ver como foi a avaliação, ou até para que ele consiga também fazer a interação com esses dados. Então, aqui é uma apresentação mais macro, mas é só para vocês verem até onde a IA pode chegar hoje, principalmente se a gente combinar ali mais de um serviço, quando a gente fala aqui dessa parte das arquiteturas que a gente tem, que são arquiteturas um pouco mais complexas. Então, aqui a gente juntou 5 serviços de IA para que a gente pudesse trazer uma visão de uma solução ali para dentro de casa. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre casos de usos, e aí eu peço até para que a gente consiga aqui também demonstrar as demos para vocês, né? O Paulo vai apresentar aqui também essa visão, para que a gente consiga mostrar para vocês, claro, né, como que isso funciona na prática, quais são os serviços que a gente tem aqui para demonstrar para vocês hoje. Mas aí o Paulo vai demonstrar aqui, por meio de vídeos, como que funciona essa parte de IA na prática. Isso aí, pessoal. Antes de eu trocar aqui a tela e colocar os vídeos, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sobre principalmente como que eu consigo treinar o meu modelo, por exemplo, né, não só usar um LLM ali, fazer uma chamada com a base de conhecimento da internet, mas sim com os meus dados dentro da AWS, como que a gente consegue chegar até lá. Porque o nosso principal intuito aqui é trazer para vocês deixar claro essa facilidade, né? Então eu consigo ter os dados ali e muitas vezes aproveitar o que eu já tenho dentro do Bedrock Knowledge Bases ou plugando o connector do Q. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo, gente? Tudo certo? Sim, dá para visualizar. Sim. Beleza. A gente tem aqui algumas demos. Eu vou começar pela mais simples, tá? Então, Nara, se quiser comentar também durante, fica à vontade. Essa daqui é só para deixar mais explícita a diferença entre um modelo generalista e um modelo com seus dados, né? Então, aqui é uma empresa de seguro de carros. Ele já tem os dados ali, então você já dirige, aqui, ó, você dirige um carro numa BMW X3 ali 2021, então ele já está buscando isso de uma knowledge base, pode ser um Redshift, pode ser um S3, pode ser um OpenSearch, e o chatbot vai conversando ali com o cliente até chegar num denominador comum de qual que é o melhor seguro para aquele carro, para aquele momento. Ele dá algumas opções ali. Tá? Esse é o primeiro. Aí, a partir disso também, a gente tem outros casos de uso. Esse daqui, por exemplo, é um de healthcare e de seguros também com IA generativa. Então, a gente pode expandir isso para N casos de uso. Tem um conjunto de documentos. E aí vem a importância que eu falei do DW versus Data Warehouse, né? Onde que eu vou armazenar essas imagens. Então, a gente pode começar armazenando um conjunto de imagens no S3 e partindo para criar uma knowledge base. Ou eu posso fazer uma arquitetura orientada a evento. Toda vez que subir um documento no S3,
eu chamo uma lambda que chama meu modelo e analisa para mim, que é basicamente o que ele faz aqui. Aqui ele traz uma captura, uma classificação de todos os documentos, então a gente sabe que a AWS tem um serviço só para fazer o CR, mas o CR dos LLMs hoje em dia está bem avançada já, né? Então tem um resultado bem satisfatório. E ele vai trazer um status ali de confiança dessa classificação do documento. Aí ele vai para uma parte de extrair dados do documento, então ele vai separar a chave valor ali, separar, né, as tabelas. Eu posso fazer queries em linguagem natural para esse documento. Tem os dados raw também, claro, e tem uma parte ali de review humana. Aqui algumas informações sobre os dados. Aí aqui tem uma parte de Q&A, né? Então aí a gente começa a usar o LLM para fazer gerar alguns sumários, alguns resumos e fazer algumas perguntas e respostas ali. E não só isso, ele também dá para fazer enriquecimentos. Então, por exemplo, tem um documento ali que tem dados PII, né, dados sensíveis, RG, endereço, etc. Eu consigo mascarar isso através, por exemplo, da aplicação. Mas aí, claro, a gente precisa limitar aqui até onde vai o Bedrock, até né, onde começa outro serviço. Então, por exemplo, nesse caso, o Bedrock, o papel dele é fazer o OCR, a leitura do documento, né, extrair essas palavras, esses termos, essas palavras né, que relatam PII, e a gente chama outro serviço para fazer mascaramento, caso for necessário. Esse aqui é um outro exemplo. Aqui é um protótipo que foi lançado em parceria com um time de protótipos aqui da AWS Latam e nós, dos arquitetos de soluções, para falar de contratos. Começou, né, num banco, mas já se expandiu, isso é público, tem um repositório público também, para fazer o deploy, inclusive, com infra como código, com CloudFormation, por exemplo. E a ideia é que eu tenha ali suba um conjunto de relatórios e faça a análise de acordo com o meu compliance. Então eu defino o compliance que eu desejo, em linguagem natural também, claro. Se eu tiver documentos parecidos, melhor ainda. E ele vai fazer uma análise, vai criar uma matriz de confusão ali de documentos. E aí ele não só faz a análise, mas individualmente ele explica o porquê. Então, por que está nessa categorização? Qual foi a análise feita né, por debaixo dos panos para entender se está realmente compliance? Se tem algum risco no documento, se tem alguma coisa impactando. Isso daqui também, em termos de dados, ela é simples, né? Então a gente armazena os dados muitas vezes PDFs, a gente pode colocar no S3, né? Que ele vai fazer os chunks para a gente e por debaixo dos panos ali. A gente precisa escolher um banco vetorial, mas muito disso já é feito para a gente. E para finalizar, tem acho mais 2 minutinhos, gente. Acho que a gente já estourou um pouquinho do tempo, mas isso aqui é bem interessante sobre IA generativa na nossa ferramenta de visualização, né, de dados, o QuickSight. Então, com ele a gente consegue, por exemplo, dentro de uma análise, pedir para ele criar um dashboard para a gente, através de linguagem natural. O exemplo aqui está em inglês, mas hoje em dia já funciona muito bem com português também. Claro, eu já tenho meus dados imputados no QuickSight, né? Então eu tenho minhas colunas aqui. E aí, a partir disso eu peço algumas relações e aí eu crio, posso adicionar a análise ou não. Eu posso pedir para ele mudar algumas coisas para mim também em linguagem natural. Então, se eu já gostei de algum dashboard, mas quero mudar, por exemplo, o tipo do gráfico de barra para pizza, você pede linguagem natural e ele transforma. Ou, agora um exemplo de campo calculado. A gente não precisa mais gastar um tempo ali criando essa função. Então, esse é o exemplo de edição de dashboard. Aqui está mudando ao invés de ano para meses. Relação de cores por região. E o tipo de gráfico. Aí
ele instantaneamente muda. Uma outra coisa muito legal que dá para fazer são as narrativas. Então, às vezes a gente tem análise, mas putz, você precisa enviar um e-mail, uma história, né, algo paginado ali, mensalmente, semanalmente, a partir das minhas análises. A gente tem agora, com essa funcionalidade, a possibilidade de você, em alguns segundos, utilizar o Amazon Q para criar uma história de recomendações, baseado nos dados, claro que totalmente editável, tudo que está aqui, mas ele já gera isso para a gente. Bom, pessoal, acho que era isso. A parte de demonstrações das principais features. Alguém tem um caso de uso, alguma dúvida sobre a integração? A gente estourou um pouquinho aqui um tempo, mas acho que foi valioso para passar essa mensagem. Pessoal, eu olhei aqui, Paulo, não teve nenhuma interação, nenhuma pergunta. Só reforçando, pessoal, que o Paulo deixou um survey aqui, quem puder preencher, já Obrigado. pode clicar lá, preencher, eu acho que vai ajudar bastante ele aí. A gente já está partindo para o final aqui do nosso webinar, espero que tenham gostado. Obrigado, Paulo, pelo conteúdo. Naira, foi muito bom, né? É um conteúdo muito rico. Isso vai, com certeza, ajudar os nossos clientes aí na jornada de dados. Bom, pessoal, já vamos encerrar e partir aqui para o sorteio, mas eu queria falar um pouquinho dos benefícios que nós conseguimos trazer como AWS no Age, tá? A gente tem 3 tipos de benefícios que a gente consegue trazer para vocês, e aí, pensando em viabilizar projetos de IA, de dados, como a gente comentou aqui, pô, Fábio, pô, no Age, AWS, eu não consigo, eu não entendo, eu não tenho conhecimento para poder fazer um projeto, para startar um projeto. Então a AWS ela consegue trazer subsídios, investir no esforço do parceiro, então você não tem custo, a gente consegue trazer a viabilidade financeira para um projeto, caso você tenha interesse. Então isso ajuda muito na questão de você conseguir trazer um projeto que você está sem budget no momento, tá? Então, o primeiro pilar aqui, a gente consegue trazer investimentos da própria AWS, tá? Pagando o projeto. O segundo pilar, eu consigo trazer para vocês a AWS, em conjunto com a AWS, créditos na conta. Então, além da AWS pagar o projeto para a Nuage, ela consegue trazer para você créditos no teu consumo, né? Para que você possa testar, não tenha custos enquanto você estiver fazendo esse teste. Então, dá para você até trazer uma viabilidade financeira nesse ponto também, tá? Encerrando aqui o terceiro ponto. O terceiro ponto é a gente consegue trabalhar, principalmente no cenário de onde você trabalha com cartão de crédito, você tem um faturamento direto com a AWS, a gente tem um programa de distribuição que eu consigo oferecer para você desconto direto na tua fatura e postergar o pagamento da tua fatura até em 60 dias, tá? Então isso é bem bacana, isso ajuda muito na questão de abrir budget para vocês aí, tá? Então, só finalizando aqui com vocês, queria deixar bem claro e direto esse ponto de investimento que nós conseguimos trazer, tá? Vou passar aqui a palavra agora. A gente vai partir já para o final para fazer o sorteio. Espero que vocês estejam ansiosos aí. Eu vou passar a palavra aqui para a Monique, ela vai fazer o sorteio e o ganhador vai ganhar um EcoDot, tá? Monique, você está por aí? Só um minutinho, pessoal. Ela já tá conectando, tá? Só tá ajustando aqui o microfone. Um minuto. Perfeito, obrigado, Nicole. Pessoal, quem tiver dúvida pode mandar aqui no chat, a gente vai respondendo. Eu vou deixar também o meu e-mail aqui, para que caso vocês tenham alguma dúvida posterior, possam ter os contatos da Jana e do Paulo aí também, podem
Olá. Oi, Monique, tudo bem? Vamos partir aqui para o sorteio para saber quem é o Felizardo. Sim. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Já tá o nome de quem tá aqui só, tá, gente? Para ser bem justa. Então, temos aqui, se não me engano, 15 pessoas. Vocês já estão vendo a tela? Sim? Sim, sim. Vou colocar uma contagem regressiva. Então, vamos lá. Ó, já tô olhando aqui, ó. $100 dia o Tesla que a gente for pegar. 100 dividido por 3 a 30. Indianara Silva. Um Tesla. Parabéns. Indianara, Ó, delícia. você está aí? Vai comigo. Mande uma mensagem aqui no chat. Manda uma mensagem confirmando sua presença, por favor. Indianara. Aí deixa eu falar, Alan, outra coisa que a gente estava vendo aqui, possibilidade é fazer um bate-volta de carro em LA. Bruno, Oportunidade de conhecer duas cidades. acho que seu áudio tá vazando, cara. Pessoal, vamos dar mais um minutinho para a Indianara. Ah, levantou a mão, tá ali. Indianara, me manda um e-mail aqui para a gente combinar como vamos fazer a entrega, Isso. pode ser? A gente Você vai conseguiu? mandar direto para você. Isso. Aí você pode mandar no ffazione, né, com 2 es, @noageit.com.br, e ele me passa aqui. E aí eu envio direto pro seu endereço, tá bom? Eu agradeço, gente, a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem atentos nas nossas redes sociais, nos nossos e-mails marketing, que a gente vai estar sempre mandando os webinars, workshop, eventos que a gente vai estar presente nos próximos meses. Beleza, pessoal. Obrigado, viu? Então, um ótimo fim de tarde. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.